Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nada comeu naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos ao seu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no primeiro domingo da Quaresma, onde o Espírito Santo guia Jesus até o deserto. E no deserto, o inimigo continua tentando Jesus. Na verdade, se vocês prestarem atenção no texto, primeiro o inimigo começou a tentar e depois o Espírito guiou Jesus para o deserto, para que ele lá se retirasse um pouco. E durante 40 dias Jesus passou no deserto em jejum, preparando-se para a sua paixão, para que ao chegar em Jerusalém, ele fosse julgado, condenado, morto, sepultado, para que só aí pudesse ressuscitar dos mortos. No meio do deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. E quantos de nós também, no meio dos nossos desertos, somos tentados por Satanás? Quantos de nós, nos momentos de deserto da nossa vida, além do deserto já ser algo muito difícil, ainda por cima somos tentados por Satanás? A primeira tentação de Jesus qual foi? O demônio usou o que para tentar Jesus a primeira vez? Vamos lá. Por quê? Quem tinha fome? Jesus estava com fome
E o diabo foi oferecer para ele a solução da sua fome. Só que Jesus não estava passando fome por uma necessidade. Eu não tenho pão, não vou comer, porque eu sou pobre. Jesus estava passando necessidade de comida, porque ele estava jejuando. E quando nós fazemos um jejum, nós temos um propósito. Porque jejum sem propósito é dieta. O jejum precisa ter um propósito. E Jesus tinha um propósito: preparar-se. Preparar-se porque ele tinha uma missão em nos salvar. Na cruz do Calvário estava escrito, e ele precisava cumprir esta missão, precisava cumprir esse propósito. Então a gente entende uma coisa aqui: o demônio é aquele que quer atrapalhar os nossos propósitos com Deus. O demônio é aquele que quer interferir no propósito que você firmou com o Senhor, e ele fará de tudo para que você não consiga cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Cuidado, porque era Jesus aqui, mas se fosse nós, talvez, no lugar de Jesus, sendo Jesus quem era, teríamos transformado a pedra em pão. Pois não, vou te mostrar, chifrudo, começou poderoso. Pum! Só que aquilo era tudo que Jesus, aliás, era tudo que o demônio queria. O demônio queria que Jesus transformasse mesmo a pedra em pão e comesse, porque na hora que Jesus comesse o pão, ele teria saído do propósito. Você tem algum propósito com Deus nessa quaresma? Sim ou não? Sim. Você tem um propósito com Deus de mudança, de transformação, de renovação, de uma experiência mais profunda com o Senhor, de uma amizade mais aprofundada com as coisas de Deus? Sim ou não? Sim. Então cuidado para não sair do propósito, viu? Qual foi a segunda tentação que o demônio propôs para Jesus? Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser, disse o demônio. O demônio, por um instante, disse o Evangelho, que levou Jesus a todos os reinos do mundo. Mostrou Jesus todos os reinos. Claro, foi um arrebatamento espiritual, onde Jesus pôde ver, levado pelo demônio, todos os reinos do mundo. E todos os reinos deste mundo pertencem ao príncipe dos demônios. O mundo pertence ao demônio. As coisas do mundo, da carne, pertencem ao demônio. E ele oferece a Jesus um poder fake, né? Mas oferece. E é um poder, uma glória, que talvez cada um de nós seríamos muito tentados em aceitar, né? Porque quem não quer ter poder? Quem não quer ter dinheiro? Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser o centro das atenções? Estão entendendo o que eu estou falando? Não? Sim. Vocês estão aí, estão vivos? Não? Ou estão impactados com a palavra? Veja como o demônio age. Ele vem oferecer para nós de bandeja aquilo que naquele momento a gente tanto precisa, para a gente achar que é bom. Porque se ele tem um plano contrário para você, e ele apresentar este plano de um modo feio ou de um modo não convincente, como é que você vai cair na tentação?
Então a tentação do demônio, ela tem que ser algo tão convincente, uma desculpa tão boa, que até mesmo você é menos. Faz sentido. Eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou na missa. Não vai hoje. Poxa, você vai sempre. Uma dor de cabeça está sentindo, sabe? Fica em casa, amanhã tem que trabalhar. É mesmo, né? Eu mereço. Poxa vida, eu sou tão fiel a Deus. Eu limpo a igreja, eu dou o dízimo, eu compro vela, eu trago água de coco para o padre. É mesmo, vou ficar hoje domingo em casa. Vou assistir a missa na televisão. A desculpa tem que ser tão boa que você não só a aceite, mas acredite. Tudo isso para nos tirar do nosso propósito. Esqueça essa palavrinha. Ela é muito importante na quaresma. Terceira tentação, qual que foi? Vamos lá. Isso mesmo. Muito bem. Aliás, está sempre num grupinho aqui as respostas. O demônio levou Jesus num precipício e disse para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, se atira daqui para baixo, porque a Escritura diz. Olha a ousadia do demônio. A Escritura diz que Deus vai mandar os anjos para te segurar. Reparem que o demônio nas tentações usou a Escritura, usou trechos bíblicos, versículos bíblicos. Porque se você pegar um trecho bíblico sem contexto, você faz miséria na vida da pessoa, você condena qualquer um. É isso que infelizmente muita gente por aí faz. Pega um trecho bíblico fora do contexto em que ele foi escrito e destrói, acusa, prejudica. O demônio também sabe citar as Escrituras. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, com uma aparência de bom, com uma aparência de certo, com uma aparência de ser de Deus. O demônio é o pai da mentira, mas Jesus já estava vacinado contra ele e não sucumbiu às tentações, porque no final Jesus tinha muito forte o seu propósito. Viva do seu propósito espiritual. Viva nesta quaresma com um propósito de ser mais amigo de Deus, propósito de fazer com que Deus esteja mais presente na sua casa, mais presente no seu coração, e que a sua casa esteja mais presente na casa de Deus. Esses são os nossos propósitos, com o propósito de que durante a quaresma reconheçamos nossas fraquezas, nossas misérias, aquilo que tem nos afastado do Senhor, e possamos corrigir os nossos defeitos, para que ao sairmos da quaresma possamos sepultar com Jesus na sexta-feira santa nossos pecados, o homem velho, a fim de ressuscitarmos com Jesus uma nova criatura. Esses são os nossos propósitos quaresmais. E aquilo que hoje eu não falei, o Espírito Santo termine de falar no seu coração. Mas não se esqueça, no final, na última tentação, quando Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, o demônio dá uma trégua. Eu quero chamar a atenção de vocês a esse detalhe. Talvez você não tenha prestado atenção no Evangelho. Terminada toda a tentação,
o diabo afastou-se de Jesus para voltar no tempo oportuno. Que tempo é esse? Quem mata essa charada aí? Hã? Não. Vamos no tempo de Jesus. O demônio deu uma trégua ali no deserto para voltar no tempo oportuno. Qual que era o momento em que Jesus precisava estar inteiro para cumprir o propósito de Deus em salvar o mundo? Não, a ressurreição não é novidade nenhuma. Um Deus ressuscitar não é novidade nenhuma. Tudo bobagem. Qual é o ponto máximo do amor de Deus por nós? A cruz. A cruz. Foi lá, naquele momento em que o demônio volta para ainda tentar fazer com que Jesus desistisse do seu propósito. Que ele iria ressuscitar, ele já tinha dito, já não era novidade nenhuma, de que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou mortos, que curou paralíticos, que restaurou a vista aos cegos, que deu de novo voz aos mudos, ouvido aos surdos, iria ressuscitar. Isso daí, só os apóstolos que realmente não entendiam direito, ou não acreditavam direito. Mas o ponto alto do amor de Deus por nós foi na cruz. E no momento da crucificação, no momento da paixão, lá voltou Satanás para continuar tentando o Senhor. Isso nos mostra, meus filhos, que precisamos estar sempre alertas. Porque, como nos diz a palavra, o demônio está no mundo como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Vigiai e orai. Que possamos voltar para Deus, que possamos voltar para casa, que possamos voltar para a presença do Senhor, e que saiamos deste deserto quaresmal com a fé fortalecida no Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos aplaudir a palavra.